Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste abençoado dia 16 de dezembro de 2024, segunda-feira, precisamente às 9 horas e 36 minutos, compartilhar convosco mais uma leitura da Santa, Fiel e Gloriosa Palavra do Senhor Deus, a qual se encontra no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 14, dos versos 15 ao 24, respectivamente, titulado A Parábola da Grande Ceia. Passo a leitura então. Lucas 14, versículo 15. E, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. Para que nós possamos entender o texto a partir do versículo 15, do versículos 15 ao 24, o texto da parábola da grande ceia, faz-se necessário nós fazermos um adentro nos primeiros versículos iniciais do capítulo 14. Pequeno adentro, para entender toda a conjuntura dos versículos do 15 ao 24, quanto à parábola da grande ceia que o Senhor Jesus veio instruir. Nesta parábola vem instruir os discípulos dele e a igreja do Senhor Jesus, hoje, ao longo dos tempos e hoje no século presente. O Senhor Jesus, ele havia sido convidado por um dos principais dos fariseus, como está registrado no versículo 1 do capítulo 14. Ele foi convidado para comer pão na casa desse fariseu, que eram os religiosos mais expressivos daquela época, religiosos judeus expressivos, não é? Os quais perseguiram o Senhor Jesus. E nessa ocasião, o Senhor Jesus acabou curando um homem hidrópico, um
né? E eles ficaram censurando Jesus porque ele curou aquele homem que era um sábado. E o Senhor Jesus, quando estava na casa dele, instruiu, exortou eles, né? Na pergunta para eles se era lícito curar no sábado. E eles não tinham resposta para o Senhor Jesus e acabou deixando Jesus em paz. E com isso o Senhor Jesus, ele foi instruindo depois na outra parábola os primeiros assentos e dos convidados. Na outra parábola anterior ao versículo 15, no versículo 7. E ali se estava instruindo essa parábola e fazendo uma alusão quanto como que alguns escolhiam os primeiros assentos, né? Preferiam os primeiros assentos, queriam estar em honra. Mas esse pequeno adentro foi só para explicar a vós quanto a um convite, os convidados que aceitaram esse convite, quem fez esse convite e referenciar os primeiros convidados e os últimos convidados. A importância, a relevância quanto o convite, quem convidou e aos últimos convidados. Qual a honra devida? Os primeiros convidados ou aos últimos convidados? E o Senhor Jesus vai referenciar isto nesta instrução, nessa exortação, por esses versículos do 15 ao 24, na parábola da grande ceia. E no versículo 15, iniciando, o Evangelho nos traz: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado de comer pão no reino de Deus. Quem disse isto para o Senhor Jesus, que fez essa exclamação, teve esse raciocínio, esse pensamento, era um dos convidados que estavam na casa deste fariseu. Quando o Senhor Jesus estava instruindo eles quanto a quem convidar, quando você fosse dar uma ceia, quando você fosse dar um jantar, convidar alguém para a sua casa. E este convidado manifestou o pensamento dele, dizendo nesse argumento expressivo: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Ele considerou assim, que essa pessoa seria feliz, não é? Porque foram chamados ali os convidados para comer pão na casa do fariseu, mas ele chegou a esse conceito: feliz é aquele que come pão no reino de Deus. Mas o Senhor Jesus conhece o pensamento e o coração das pessoas, de todos os convidados que estavam ali, né, na casa dos principais dos fariseus. O Senhor que já tinha sondado o coração, quadrado o pensamento deles ali, e tinha discernido o ambiente, bem como todos os convidados que estavam ali. O Senhor aproveitou e instruiu mais ao argumentar no versículo 16. Os porém, esses conectivos, o porém, todos nós podemos expor os nossos porém, mas os porém do Senhor Jesus, esses são
instrutivos, exorta e tem um peso, porém do Senhor Jesus. É um porém de peso, é considerado. Temos que atentar. Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos convidados. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Está tudo preparado. Está tudo preparado. Mas chegou a hora da ceia. Está tudo preparado. O Senhor Jesus preparou tudo. Tudo ele preparou para essa grande ceia. Convidou muitos. E a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. O Senhor Jesus, ele preparou tudo. O Pai preparou o plano de salvação. E o seu Filho amado, o único Filho, o Senhor Jesus, unigênito do Pai, foi o alvo desse preparo. Foi o Cordeiro da ceia. Foi o Cordeiro imolado, foi sacrificado na cruz do Calvário. E hoje, os formando servos, instruiu os discípulos dele e continua instruindo, para que os servos dele chamem os convidados e convidem, porque tudo está preparado. Tudo está preparado para a volta do Senhor Jesus. Ele vem buscar a tua igreja. Tem uma mesa lá em cima preparada. Ele quer que todos ceiam com ele. Das bodas do Cordeiro. O Senhor pede para os seus servos buscar os convidados, os salvos, os que foram chamados pela graça do Senhor Jesus. Os salvos em Cristo Jesus. É a hora da ceia. Vinde que já está tudo preparado. O Senhor está chamando. Vinde. E ele faz o convite. Em 25 de Mateus, quando ele fala, vinde, benditos do meu Pai, e possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus, reino celestial. Vamos participar daquela grande ceia, juntamente com o Cordeiro. O Cordeiro que foi imolado, sacrificado na cruz do Calvário, para que nós alcançássemos essa salvação. Vinde que já está tudo preparado. Nós fomos convidados a essa graça. Fomos convidados a aceitar Jesus como nosso Salvador. Somos bem-aventurados. Recebemos o perdão do nosso pecado. Vamos cear com Ele. Vamos comer pão na presença dEle. O pão da vida. E nos agraciou essa bênção de estarmos com Ele no reino celestial, nas bodas celestiais. Vinde que já está tudo preparado. E no versículo 18, o Senhor Jesus continua expressando, ensinando essa parábola. E todos a uma começaram a excusar-se. Começaram a excusar. Começaram a apresentar justificativa, a se desculpar. Não é? Os primeiros que foram convidados, os que foram chamados pela graça, os crentes professos, os primeiros crentes.
os primeiros seguidores do Senhor Jesus, os primeiros que aceitam, os primeiros que estão no primeiro amor, foram chamados, foram para eles o convite inicial. E todos a um começaram a excusar-se. Eu vou dando uma desculpa, né? Eu vou dar uma desculpa porque eu não posso atender esse convite. O primeiro disse: acompanho o campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Olha, Senhor, eu acompanho o campo, né? Eu preciso cuidar do campo. Eu sou convidado, mas agora não posso. Estou muito ocupado. Rogo-te que me hajas por escusado. Estou justificando. Me perdoa, mas não posso atender este convite. Este convite é ilustre. Quem está convidando eles te preparou tudo. Tudo ele preparou. Escolheu os convidados de honra. Os primeiros convidados. É o Senhor Jesus. Mas eles não atentam pela palavra do Senhor que diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar primeiro o reino de Deus. Vamos atender o convite desse que nos convidou, esse ilustre Senhor, Rei dos Reis. Ele diz que está tudo preparado. Vamos atender o convite dele, vamos participar das bodas dele. Não, mas eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Desculpa, mas eu não posso. Agora não. Quem sabe um outro dia eu posso atender esse convite. E nos prezou o convite para cuidar do campo. E quem lança a mão do arado, olha para trás. Quem não nega pai e mãe, pelo amor de Jesus, não é digno dele. Se não é digno dele, não pode estar nas bodas dele, nas bodas do Cordeiro, nas bodas celestiais. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Estou ocupado nesse cuidado, estou cuidando do meu campo. Não posso atender o convite do Salvador, do Senhor Jesus. Olha, é a hora da ceia. Ele mandou buscar. Vinde que já está tudo preparado. Estou ocupado. Comprei um campo. Preciso ir ver. Eu preciso cuidar do meu campo. É mais importante do que o reino de Deus. São os meus negócios. 19. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Algo de que me hajas por escusado. Comprei 5 juntas de bois, é muita coisa. Tomar conta do gado, meus negócios. Preciso cuidar. Né? Tem que me preocupar quanto que eu vou ganhar. Algo de que me hajas por escusado. Me desculpa. Eu peço desculpa. A minha justificativa, estou me justificando que não vou poder comparecer lá nas bodas do Cordeiro, porque tem uns bois aqui para cuidar. É um grande negócio, vale muito, não posso largar esse grande negócio para poder atender o convite do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não posso. Não é participar dessa grande ceia neste momento. Tem coisas mais importantes para mim. Rogo-te que me hajas por escusados. Desculpa, mas agora não. Estou ocupado. Estou muito ocupado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Ele nem pediu. Olha, a justificativa dele foi essa: casei. Esse é um motivo relevante para mim não ir.
portanto não posso ir. Motivo significante, relevante, ó. Tô casado. Casei. A palavra do Senhor fala, chapai, né, por amor dele, né, digno dele, então não poderia participar mesmo, não poderia tentar. Esse é o compromisso maior. Ele está cultuando a rainha do lar. Ele cultuou a esposa. Ele ama mais a esposa do que o Senhor Jesus. Casei, portanto não posso ir. Estou compromissado com o casamento, é tudo, e vou cultuar essa relação, o casamento. Portanto, não posso ir, não posso atender. Vou me ocupar muito com o casamento. Eu sou cabeça, eu sou varão, vou ter que cuidar da minha avó, não dá para fazer a obra do Senhor, não posso atender o pedido dele. Não posso ir a esta ceia. É a hora da ceia. Eles teriam que estar lá. O convite foi: vinde, que já está tudo preparado. Eles foram os convidados iniciais, os grandes profetas, chamados primeiramente. Contudo, deixaram o primeiro amor. Deixaram o primeiro amor. Não quiseram mais buscar o reino de Deus e a sua justiça. Abandonaram. Inicialmente até aceitaram o convite, mas não compareceram. Não queriam participar das bodas. Desprezaram o convite do Senhor Jesus. Desprezaram o amor do Senhor Jesus e o reino celestial. O amor deles esfriaram. Os cuidados da vida, a cobiça, os cuidados dos seus próprios eu, dos seus próprios egos, fez com que eles desprezassem o convite de Jesus. Eles abandonaram o primeiro amor. Decidiram recusar o convite. Vinde, que está tudo preparado. Não quiseram, rejeitar a grande ceia. Rejeitaram quem os convidou. Rejeitaram o Cordeiro. Rejeitaram o Senhor Jesus. Rejeitaram o seu reino de amor. Eles negaram o primeiro amor. No versículo 21, Senhor Jesus, no versículo 21, o servo enviado diz: e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Ele ficou indignado com aquele desprezo dos convidados honrosos, os crentes professos, os que foram chamados inicialmente, que não quiseram, rejeitaram, não permaneceram no amor. O amor deles esfriou devido aos cuidados da vida, deram tantas desculpas, se justificaram. A justificativa deles foram com coisas frívolas. Desprezaram até quem deu os bens para que eles se ocupassem, a ponto deles negarem o convite do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa, depressa. Sai depressa, que os tempos são maus. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos.
sai depressa. O Senhor Jesus fala, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Sai depressa. O Senhor tem pressa. O Senhor Jesus está vindo para buscar a tua igreja. Não dá para perder mais tempo. O mundo jaz no maligno. O Senhor tem pressa. A palavra fala, só vai alguns arrebatando-os do fogo. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Traga os pobres, os necessitados, os aleijados espirituais, os mancos espirituais, os cegos espirituais, que na presença do Senhor, pela graça, eles passam a ver, vão andar e vão participar da ceia, da grande ceia do Cordeiro do Senhor Jesus. Traz eles aqui, depressa. E onde eles estão? Nas ruas, nos bairros, estão marginalizados, estão lá fora. Sai pelas ruas, é lá fora que eles estão, porque os que estão dentro, os que se acham, não querem nada com o Senhor Jesus. Sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Hoje eu não vou poder atender o pedido dele, que ele falou. Vem participar da grande ceia, você está sendo convidado de honra. Mas hoje eu não vou, eu estou ocupado. Eu tenho um shopping para ir, compras no final de ano, muitas compras para fazer. Eu tenho os meus negócios, não dá agora. Se eu não tenho tempo para orar, quanto mais para ir a uma grande ceia. Quem vai estar na grande ceia? Quem vai estar? O Senhor Jesus. Quem mais? Quem vai pregar na grande ceia? Com quem vai estar a palavra? Quem vai cantar? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e os mancos, os cegos. Traz aqui os pobres de espírito, os humildes, os aleijados, os mancos, os cegos. Traz eles. Traz eles. Estão lá fora. Tem vergonha de entrar. Vão ser agraciados com esse convite. Vão ser bem-aventurados com esse convite. Sai depressa pelas ruas. Urge. Urge, o tempo é ouro. Amanhã pode ser muito tarde. Sai depressa que hoje eu estou chamando. Sai depressa pelas ruas. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. O convite já está pago. Já está pago o convite, está tudo preparado. Eles não vão ter que pagar nada. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Sai depressa pelas ruas. Traz aqui os pobres, traz aqui. Traz aqui na minha presença, na minha casa, para que eles participem. Para que eles estejam comigo na glória. Para que eles sejam arrebatados. Para que eles sejam salvos, para que eles tenham a vida eterna. Traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, porque os religiosos, os ativistas negaram o convite. Eles não têm tempo de amar o Senhor Jesus. Eles desprezaram o Espírito Santo de Deus. Eles desprezaram o convite. Eles preferiram os primeiros assentos em outro lugar. Deixaram o Senhor Jesus. E no mesmo capítulo 14, no versículo 12, o Senhor Jesus instruindo em outra parábola contra os primeiros assentos e dos convidados, o Senhor já falava, instruí aqui, versículo 12 do capítulo 14. Nessa parábola, os primeiros assentos
E dizia também ao que tinha convidado: quando deres o jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, que seja isso recompensado. Olha, quando deres o jantar, o Senhor te abençoou, te honrou, né? Está em condições materiais de dar um belo jantar, uma ceia, principalmente final do ano agora. Quantos gostariam, né? Muitos fazem isso, até se endividam para ostentar, para uma ceia para amigos e inimigos, para dizer que está bem. Assim Jesus fala: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isto recompensado. Porque assim, é costume social, né? Alguém nos convida para o Natal, aí nós, em recíproca, convidamos: vem passar o ano novo conosco, vem nessa festividade, ou quando meu filho fizer aniversário, eu te chamo. Fica assim, trocas de favores, como o mundo fala. Gentileza gera gentileza. Assim, costumes. Entre os que têm mais posse, os que são sociáveis, respondem os educados, os gentis. Retribui, recompensa, né? Me chamou para almoçar lá, vou fazer um almoço para receber. Uns que é outra motivação, mas uns são bem educados, socialmente, são diplomatas, sociais, familiares, convidam. Até alguns meio indesejáveis, mas convidam, faz parte do pacote da família. E esses recompensam, um vai recompensando o outro. Pequenos favores, pequenas gentilezas. Mas o Senhor Jesus falou, não é? Nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e seja isso recompensado. Versículo 13. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. São os poréns do Senhor Jesus, as considerações deles, as preponderações do Senhor Jesus. Conseguimos entrar nesse versículo 13? Hoje, servos de Deus, conseguiremos fazer isso? Chamaram a pessoa mais simples, o que conhecemos, um vizinho mais simples, que está sozinho lá, funcionário da empresa que você tem, né? Os que Deus abençoou com riquezas materiais, conseguiria convidar aquele que te serve, que presta serviço na sua casa, seu motorista, seu funcionário, para estar na mesma mesa com você, juntamente com sua família, com a tua esposa, com teus filhos, seus familiares, um deficiente, uma criança que ficou no abrigo o ano todo. Eu ajudo. Vem vem aquele pessoal, aquela ONG, eu dou roupa para vestir. Adote uma criança no Natal. Você só deu uma roupa e mandou lá uma cesta de Natal para aquele abrigo. Mas você foi lá buscar essa criança para estar com a sua família, juntamente com os seus filhos. Quão difícil entrar e atentar para os porém do Senhor Jesus. E deixar ser instruído nesta parábola. Se eu não consigo ser instruída numa parábola, nos preceitos e nos mandamentos, eu conseguiria? Toda a palavra de Deus é apta para instruir. Mandamento, preceito, a parábola, se é do Senhor Jesus, é a palavra viva, a palavra verdadeira. Se Ele está instruindo, está mandando, devo
obedecer e fazer, atentar, eu tenho que obedecer. Como o Senhor Jesus falou, quem é a minha família? Que faz a vontade do meu Pai. Este é a minha família. Qual que é a vontade do Pai, do Senhor Jesus que está pedindo? Quando fizer esse convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Pela graça e pela fé, pedindo a misericórdia de Deus, podemos entrar nessa palavra, nessa instrução, por esta parábola, no versículo 14. E serás bem-aventurado, que eles não têm com que te recompensar. Se ele ganha pouco, como ele vai me recompensar? Como aquela funcionária vai me recompensar? O pouco que ela ganha, ela conseguiria fazer um jantar, uma santa ceia, uma ceia, como é costume, em épocas natalinas, não é? Agora, final de ano, ela conseguiria, com o salário mínimo, comprar tudo aquilo para me agradar, para recompensar? Ela ficaria com dívidas no cartão. Se o salário mínimo, o aluguel, cesta básica já foi, água e luz, já foi o salário dela. Como que ela iria pôr aquela mesa, como ela foi recebida nessa mesa que eu estou preparando para ela? Deus me abençoou materialmente. Essa mesa só pôde ser assim, com tanta fartura, porque Deus abriu a porta do emprego, está me dando condições de permanecer nessa empresa por tanto tempo. Deus abriu as portas, fez com que eu prosperasse. Eu estou dizimando, o Senhor honra o dizimista. Então, nada falta para o dizimista, para aquele que oferta, que participa das coletas, para aquele que assiste na obra da piedade, nada falta. Então, o Senhor abençoou. É costume, temos que fazer uma mesa um pouco mais de coisas do que é Natal, Ano Novo. É costume, não é social? Façamos. Se formos fazer para atender, possamos chamar alguém. Que se encaixe nessa condição. Que o Senhor está falando no coração, chame. Ele não vai poder te compensar como ele gostaria de degustar esse alimento, essa carne, essas frutas, essa sobremesa. Talvez alguns nunca comeram esse prato, essa especiaria, essa iguaria. Nunca teve uma mesa assim. Chame, convida, faça o convite. Chame os pobres, aleijados, mancos e cegos. Chame o órfão, chame a viúva da tua igreja. Chame a viúva que é assistida pela obra da piedade, os órfãos necessitados. Chame a família que está desempregada. Chame, convida. Convida. E será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. O Senhor vai te recompensar. Você vai estar na grande ceia junto com o Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. O Senhor te recompensará. Deus da recompensa vai te recompensar na ressurreição dos justos. Glórias a Deus. No versículo 22, o servo falou para o Senhor: feito está como mandaste, e ainda há lugar. Olha, Senhor, fiz tudo, chamei, fomos lá para a rua, né, pelos bairros da cidade, fomos lá, fizemos convites para os pobres, para os aleijados, para os mancos, para os cegos, aqueles que não tem como recompensar. Vamos lá.
fizemos tudo que o Senhor mandou. E ainda há lugar. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Olha, eles saíram para a rua, cumpriram o ide do Senhor Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Foram lá convidar. Foram lá, saíram, obedeceram a ordem do Senhor. Foram lá buscar aqueles que estavam lá fora, marginalizados. Foram substituir o lugar daqueles que foram convidados inicialmente. Os que perderam o primeiro amor. Os que deram desculpas, meras desculpas. Que deram aquelas justificativas frias. Os que foram desleais com o Senhor. E aí eles foram destituídos dos estados espirituais deles. Não é? Recusaram, foram destituídos do estado espiritual, das honras. Então agora o Senhor tinha novos convidados. Esses seriam honrados. Quem eram os novos convidados? Os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. O servo falou para o Senhor dele: ainda há lugar. Glória a Deus, ainda há lugar. O Senhor hoje está chamando. Ele ordenou para os servos deles, os discípulos deles, os missionários, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que estão evangelizando, buscando a ovelha perdida, desgarrada, a ferida, a machucada, a aleijada, a que está manca, está titubeante, a cega, a defeituosa, a largada, a que está fraquejando. Os servos dele, a igreja do Senhor Jesus, os servos obedientes do Senhor, os que obedecem o ide do Senhor, que pregam o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Os pastores que vão lá no campo buscar a ovelha, que vão lá nas valas, as que estão perdidas, estão jogadas lá, as que estão abandonadas, as que estão feridas, machucadas, que estão na rua caída, à margem da sociedade, as que estão aprisionadas. O Senhor falou: vai, sai depressa pelas ruas e traz aqui os pobres, aleijados, mancos, cegos. E eles disseram: feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar, até que o Senhor Jesus venha, Rei dos Reis, venha, o que convidou, o que fez o convite, que quer que todos estejam na casa dele para a grande ceia, as bodas do Cordeiro. Ele diz para você: ainda há lugar. Ainda há lugar. Ele está te convidando hoje. Há um lugar ainda para você. Você quer participar dessa ceia? Você quer participar da grande ceia, deste banquete? Ainda há lugar para você. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça vosso coração. Ainda há lugar no reino de amor para ti. Ainda há lugar. Aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Aceita o convite dele. Não dê justificativa. Não apresente nenhuma desculpa para que você não venha aceitar esse convite de amor, convite da salvação, convite da graça. Venha pela graça.
Ainda há lugar. Hoje estou te convidando. Amanhã pode ser muito tarde. Ainda há lugar para essa ceia, para as bodas do Cordeiro. A porta vai se fechar. Ainda há lugar. Venha. Eu tenho pressa. Ainda há lugar. Venha hoje. Amanhã pode ser tarde. Os meus servos estão te chamando. Estão te convidando. Ainda há lugar. Jesus Cristo te chama em amor, pela graça, na misericórdia. Ele te diz: ainda há lugar. Quero você na minha ceia. Venha, ainda há lugar. Estou te esperando. Já está pago o convite. Tenho vestes novas para você, vestes brancas, manto de justiça. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Venha, não se detenha. Não apresente nenhuma desculpa. Essa é a sua justificativa de que eu sou longânimo, que você pode ficar todos esses anos fora da minha casa e eu vou aceitar. Esta é a sua justificativa de que todas as vezes que você voltou, eu te perdoei, você sentiu a minha paz. Esta é a justificativa. Pois esta é a última oportunidade que você tem para participar do meu reino, de estar juntamente com os salvos na glória. Ainda há lugar. Tenho vestes novas para ti. Vou calçar os teus pés. Vou enxugar as tuas lágrimas e sarar as tuas feridas. Venha, você é meu convidado. Venha para o meu reino de amor. Vou tirar essa sua dor. Ainda há lugar para você na minha presença. Eu nunca te deixei. Ainda há lugar. Venha. Venha para mim. Ainda há lugar. Filho meu, ainda há lugar. Versículo 23, o Senhor disse: E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor disse ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos. Força-os a entrar para que a minha casa se encha. É o prazer do Senhor. O reino de Deus se entra pela força. Os caminhos aí nos valados, os atalhos aí nos estreitos, nas vielas, pontos estão na caída. Servos do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, os pastores, os homens de Deus, missionários, evangelistas, jovens, obedeçam o ídolo do Senhor. Sai pelos caminhos e atalhos. O Senhor tem pressa. Força-os a entrar, para que minha casa se encha. Eles têm que participar, eles têm que estar na ceia do Cordeiro, na grande ceia do Senhor. Eles precisam ouvir de Jesus, eles precisam receber
esse convite, convite da graça. Pela graça sois salvos. Bem, este convite de amor, convite para estar no reino de amor com o Senhor Jesus, para participar da grande ceia com Ele. O Senhor está vindo. Força-os a entrar para que a minha casa se enche. O Senhor quer a casa dele cheia dos seus filhos, dos seus salvos, dos seus remidos, dos salvos de Cristo de Jesus, dos pobres, dos necessitados, dos mancos, dos cegos, dos aleijados, que na casa dele ele cura, ele liberta. Deus é Deus de amor. Ele quer salvar, Ele é misericordioso, Ele é complacente. Sai pelos caminhos e atalhos. Força-os a entrar para que minha casa se enche. Sai, faça o convite para eles. Faça o convite. Quem está convidando o Senhor Jesus e dizendo: ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar na casa do Pai Celestial. O Senhor quer que a casa esteja cheia de salvos e remidos do Senhor. Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, que a minha casa se enche. Obedeça o ide do Senhor Jesus, ide e pregai. O convite da salvação ainda está de pé. A igreja do Senhor Jesus está viva, marchando, de pé, atuando, dia e noite. O Senhor Jesus coopera com o teu povo, com a tua igreja. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e porta-os a entrar. O Senhor está dizendo para os seus servos, homens e mulheres de Deus, igreja do Senhor Jesus: sai pelos caminhos, sai, é uma ordem imperativa, sai. Vamos sair das nossas comodidades, dos nossos quadrados, dos nossos confortos, espaço físico, da igreja física. Vamos sair pelos caminhos e atalhos. Vamos sair pelos caminhos, hospitais, penitenciárias, presídios, CDPs, vielas, escolas, os atalhos da vida, onde o inimigo faz o seu reinado, as suas festas ali. E força-os a entrar, pregue a palavra de Deus. Anuncie o Evangelho da salvação, as boas novas de salvação, a graça do Senhor Jesus. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar neste caminho, o caminho da vida, o Senhor Jesus, para que a casa do Senhor se encha, os salvos remidos na casa do Senhor, a glória do Senhor se manifesta. A glória do Senhor manifestará em cada um. A casa do Senhor estará cheia da glória dele, pela presença dele, o Espírito dele, o objeto da salvação, os remidos do Senhor, os salvos em Cristo Jesus. Versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O Senhor está dizendo, o Senhor Jesus dizendo, o Senhor Jesus, que fez o convite. Ele que diz,
nenhum daqueles varões, nenhum que foram convidados, convite inicial, provará a minha ceia. De fato, se eles não aceitaram o convite, não quiseram participar, rogaram por escusas, deram desculpas, se desculparam, deram justificativas pessoais, egocêntricas, justificativas perante o Senhor Deus infundáveis, presunçosos, abandonaram o primeiro amor, abandonaram o Senhor, quem fez o convite. E eles perderam, foram destituídos de estados espirituais deles. Estados espirituais de primeiros convidados. Estavam em honra. Agora, não provarão a ceia. Não provarão porque não vão participar. A porta fechou para eles. Perderam a oportunidade. Deixaram o primeiro amor. Não rejeitaram o convite do Salvador. Rejeitaram o Senhor Jesus. Rejeitaram a salvação. Rejeitaram o amor do Senhor Jesus. Rejeitaram o estar eternamente no reino celestial. Rejeitaram o caminho. Rejeitaram a verdade. Rejeitaram a vida. Eles rejeitaram o estar no reino de Cristo. Eles rejeitaram a justiça do Senhor Deus, a salvação de Jesus Cristo. Perderam a dignidade espiritual. Por isso, não provarão a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não estarão nas bodas do Cordeiro. Portanto, os primeiros convidados perderam a oportunidade de provar a ceia do Senhor, de estar com aqueles que fez o convite, o Senhor Jesus, de estarem na glória. Eles perderam a oportunidade. Eles deixaram o primeiro amor. Não quiseram o reino da justiça. Portanto, não provarão a ceia do Senhor. Perderam o status deles, a dignidade espirituais deles, porque preferiram o mundo, as honras do mundo, e preferiram os cuidados da vida. Em Mateus está Mateus capítulo 20, diz no versículo 16 do Evangelho de Mateus: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Muitos são chamados. O Senhor, esse Senhor, quando Ele fez a grande ceia, Ele convidou a muitos. Inicialmente, muitos são chamados. Mas como a salvação é um processo, você precisa perseverar até o fim para ser salvo. Uma vez que você é salvo, será arrebatado. Se morrer em Cristo, ressuscitará para a honra e glória do Senhor Deus. Nessa ressurreição, você terá essa condição de participar da grande ceia do Senhor. Essa ressurreição na glória do Senhor. Para os salvos. Para os salvos em Jesus Cristo.
a grande ceia, esse privilégio de estar com Jesus, quer pelo arrebatamento ou quer pela ressurreição em sua glória celestial. Estaremos com o Senhor Jesus. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Os primeiros convidados negaram o Senhor Jesus, negaram o convite, rejeitaram, menosprezaram, perderam o status espiritual. Eram muitos chamados e deixaram de ser escolhidos. Eles não foram escolhidos para provar a ceia do Senhor. Não bom estar na mesa juntamente com o Cordeiro, junto com o Senhor Jesus, junto com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Eles perderam essa excelência, essa bem-aventurança de participar da mesa do Senhor Jesus na grande ceia. E os que foram convidados por último se tornaram os primeiros. Os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos se tornaram convidados de honra, tiveram as primícias conferidas pelo Senhor Jesus, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ainda há lugar para que você participe da grande ceia do Senhor. Ainda há lugar. O Senhor Jesus, que te convidou, que diz pelo Espírito dele hoje, que ainda há lugar, que está te convidando para participar da sua grande ceia, que te chama hoje, que diz que ainda há lugar. Você quer participar? Ele está fazendo um convite. Você quer participar da grande ceia dele? Você quer estar com ele na glória? Você quer participar da grande ceia juntamente com o Senhor Jesus, salvos e remidos do Senhor? O que te convida hoje, certamente ele virá. Certamente ele virá. E quem quer participar das bodas do Cordeiro, dessa grande ceia, quem almeja, que anela isso no seu coração, quem adora o seu Espírito em verdade, são os salvos e remidos, os servos do Senhor, os que obedecem à ordem dele e que saem por todos os caminhos e atalhos e força os convidados do Senhor a entrar para que a casa dele se torne cheia, os que saem pelas ruas e bairros da cidade e fazem o convite aos pobres, aos aleijados, aos mancos e aos cegos, os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que atenderam o convite do Senhor e obedecem o ide do Senhor e pregam o Evangelho do Senhor em todo canto, em todos os caminhos, em todos os atalhos, a tempo e fora de tempo. Aqueles que prestam conta para o Senhor Deus. Os que obedecem o ide e pregam o Evangelho, o ide de Jesus. Os salvos e remidos do Senhor, os servos fiéis do Senhor, são os que fazem a última oração da igreja, contida no livro de Apocalipse 22, versículo 20, que diz: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, porque muitos são chamados e
poucos escolhidos. O Senhor hoje está te convidando, está te chamando. E não queira ser só chamado, queira ser escolhido. Você quer ser chamado e escolhido para estar na parábola da grande ceia? Você quer manter os estados de dignidade espiritual para que você esteja na grande ceia? Persevere nesse caminho do Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Neste caminho, na vereda da vida, na vereda da justiça, é que você, por este caminho vivo, é que você participará da grande ceia dele, da grande ceia do Cordeiro. Você participará das bodas do Cordeiro. Você será bem-aventurado. Você foi convidado. Você receberá sua recompensa, o seu galardão na ressurreição dos justos. Ore, clame pela vinda do Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que a paz de Deus esteja com você.